O Código Tributário Nacional prevê 3 modalidades de lançamento: lançamentos por declaração, por homologação e de ofício. O lançamento por declaração consta do artigo 147 do Código Tributário Nacional. O lançamento por homologação está definido no artigo 150 do Código Tributário Nacional. O lançamento de ofício está previsto no artigo 149 do Código Tributário Nacional. O imposto de renda da pessoa física conviveu com as 3 modalidades de lançamento. O lançamento de ofício consta de todos os regulamentos do imposto de renda. Até 1982, o prazo para pagamento do imposto de renda pessoa física ocorria após o lançamento efetuado pela autoridade administrativa. O contribuinte entregava a declaração, o sujeito ativo, isto é, a repartição responsável pelo imposto de renda, examinava os dados da declaração, revisava e efetuava o lançamento, com o vencimento da primeira cota, normalmente 45 dias após a emissão da notificação. Caracterizava-se o lançamento por declaração. No entanto, de 1948 a 1974, houve desconto para quem efetuasse o pagamento integral no ato da entrega. Nesse caso, a autoridade administrativa só verificava a declaração após o pagamento. Se o contribuinte tivesse pago a menos, recebia notificação para pagar o restante devido. O percentual de dedução variava em função do mês de entrega e pagamento. Com a edição do Decreto-Lei número 1968, de 23 de novembro de 1982, a partir do exercício de 1983, com exceção do exercício de 1993, o vencimento da primeira cota, ou cota única, passou a ser a data da entrega da declaração. A legislação tributária atribuiu ao contribuinte o dever de antecipar o pagamento do imposto, sem prévio exame da autoridade administrativa. Eram características do lançamento por homologação. Por que no exercício de 1993 o lançamento foi por declaração? No exercício de 1993, havia 2 formas de declaração: completa e opcional. Na opcional, o declarante tinha 2 maneiras para informar os rendimentos e as deduções: incluir os rendimentos recebidos e cada tipo de dedução, primeiro, em cruzeiros mês a mês, ou, segundo, em UFIR, os valores anuais, sem calcular o imposto devido. O imposto a pagar ou a restituir não era apurado na declaração opcional. O imposto só era conhecido após o processamento eletrônico. Não havia como o contribuinte do modelo opcional pagar o imposto antes do prazo de entrega. O lançamento não podia ser por homologação. Voltava ao lançamento por declaração, mesmo para quem usou o modelo completo, que apurava o imposto. Durou apenas um exercício.
Uma das classificações do imposto o divide em fixo, proporcional, progressivo e regressivo. Fixo, quando não há variação do valor cobrado. Proporcional, quando a alíquota é um percentual fixo. Progressivo, quando a alíquota aumenta em face do crescimento da base de cálculo. Regressivo, quando aumenta a alíquota em função da diminuição do valor que será tributado. O imposto de renda brasileiro nunca foi fixo nem regressivo. Em 1924 e 1925, o cálculo do IRPF foi progressivo. De 1926 a 1964, o cálculo do IRPF foi proporcional e progressivo. A partir de 1965, só progressivo. Vamos mostrar resumidamente a apuração do imposto. Os exemplos que vamos apresentar mostram o cálculo básico do imposto devido na declaração de IRPF, desde a primeira de 1924 até a do exercício de 2021. Não esgota todas as situações. O imposto era apurado sobre o conjunto de rendimentos de cada categoria. Rendimento bruto menos dedução igual rendimento líquido. Sobre o rendimento líquido de cada categoria, aplicava-se a tabela progressiva para apurar o imposto a pagar. Os rendimentos tributáveis eram classificados em cédulas, de acordo com o tipo de rendimento, que se denominavam pelas primeiras letras do alfabeto. Iam da letra A até a G. Em 1948 foi introduzida a cédula H para outros rendimentos. Apurava-se o rendimento líquido de cada cédula. Sobre o rendimento líquido cedular, apurava-se um imposto proporcional, que tinha percentuais diferentes para cada cédula. A soma dos impostos proporcionais das cédulas era o imposto proporcional devido. A alíquota de rendimentos de capital, cédula B, era 10%, e a do trabalho assalariado, cédula C, 1%. Lucros e dividendos eram tributados na cédula F e não estavam sujeitos ao imposto proporcional, mas não tinham direito à dedução cedular. Era uma vantagem no cálculo do imposto proporcional, mas por não ter dedução cedular, implicava maior renda bruta e, consequentemente, maior imposto progressivo. Para apurar o imposto progressivo, calculava-se a renda bruta, que era a soma dos rendimentos líquidos cedulares. Da renda bruta, diminuíam-se os abatimentos e obtinha-se a renda global, sobre a qual se aplicava a tabela progressiva. No exercício de 1948, quem tinha uma base de cálculo de 5 salários mínimos estava isento, e quem tinha uma base de cálculo de 5.000 salários mínimos estava na alíquota de 40%.
No exercício de 1963, quem tinha uma base de cálculo de 5 salários mínimos estava isento, e quem tinha uma base de cálculo de 5.000 salários mínimos se enquadrava na alíquota de 65%. No exercício de 2021, quem tinha uma base de cálculo de 5 salários mínimos se enquadrava na alíquota de 27,5%. E quem tinha uma base de cálculo de 5.000 salários mínimos também estava na alíquota de 27,5%. No entanto, é preciso ter cautela na criação de alíquotas mais elevadas, pois rendimentos isentos não seriam afetados. E há isenções que são verdadeiros privilégios tributários. Nesse período, os rendimentos continuaram classificados por cédulas, de acordo com a origem do rendimento. A partir do exercício de 1965, começou a política de estimular os investimentos considerados de interesse econômico ou social, permitindo que os contribuintes que fizessem aplicações incentivadas pagassem menos imposto. Nesse período, lucros e dividendos eram tributados. O cálculo era trabalhoso e complexo, pois podiam ser tributados exclusivamente na fonte, tributados na declaração na cédula F, incluídos como rendimento incentivado e até isento no caso de reinvestimento. No Manual da Receita Federal havia uma explicação resumida de como lucros e dividendos eram tributados. Em 1989, o imposto de renda das pessoas físicas foi devido mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital fossem percebidos. Introduziu-se no Brasil o sistema de bases correntes. Foi desmontada a estrutura tributária que vinha desde 1926. Realizou-se a maior alteração no cálculo do imposto de renda da pessoa física. No regime de bases correntes, o objeto e o período de incidência coincidem com o próprio exercício financeiro em curso e não se referem ao ano anterior, como no sistema de antecipação do desconto na fonte. Era a introdução no Brasil do Pay as you earn, pague à medida que você recebe. Não havia restituição na declaração de 1990, ano base de 1989. Somente imposto a pagar, mesmo assim para quem tinha mais de uma fonte pagadora. Durou apenas um exercício. A partir de 1991, a apuração ficou mais simples, em comparação com os exercícios anteriores. Para facilitar mais ainda, 1991 foi o primeiro ano da declaração preenchida por computador.